Oi, Ana, Oi, Fê! tudo bem? Tudo? Você me ouve bem? Super bem, e você? Então tá bom. Também, Tava também. ajeitando aqui também, colocaram uma luz, fizeram umas coisas assim, uma Claro, superposição, né? Você claro, tem que conhece, né? Sabe ter. como é? Claro, tem que ter. Aqui também, né? Tudo organizado. É isso aí. Bom, Ana, vamos esperar chegar mais um pouquinho. Deixa eu ver como tá aqui. Quem tá por aqui? Ah, a Grace já chegou. Ah, tem um monte de gente chegando, que legal. Muito bom. Ah, olha aqui, ó, já tem bastante gente. Mas acho que a Legal. gente também pode ir começando a conversar, e aí como depois Isso, sempre fica gravada, né? Quem não viu o isso. comecinho retoma. Ótimo. Bom, Ana, primeiro eu preciso te agradecer, né, por você ter aceitado esse convite. Você sabe o quanto você influenciou em muitas decisões que a gente tomou na estágio para estar do lado de fora, e você sabe que você tem culpa nisso. Ainda E bem, tô ocupada mesmo. eu considero esse momento um momento muito importante para estágio, mas também um momento para a gente compartilhar o que a gente já faz do lado de fora da escola e compartilhar com todas as outras escolas também, porque a estágio é uma escola que gosta de sempre compartilhar todas as suas práticas. E tudo isso que está acontecendo, eu considero que vai ser muito importante estar do lado de fora da escola e Com como a gente certeza. fazer isso, né? Então, contar um pouquinho o que a gente já faz e você também falar o que mais a gente pode fazer também e todo mundo que está aqui também assistindo, né? Eu acho que para a gente começar, estar desse lado de fora, ele traz grandes soluções para a gente, não só soluções na questão da saúde, mas também em como essa criança se comporta fora, né, nesse espaço, no quintal, que é como a gente chama. Eu só esqueci de falar, né, Ana, mas eu acho que todo mundo já te conhece, que você coordena o Ser Criança e Natural, que, aliás, tem um projeto maravilhoso, das Caixas da Natureza, que a gente sempre participa. Já participei até com meu filho também, e com a escola. E também desenvolve sempre as relações, né, da criança com a natureza e trabalhou nas escolas da floresta do Reino Unido. E eu lembro muito bem quando você voltou de lá e a gente foi fazer uma formação com todas as professoras lá no Parque do Lemarx, em São Paulo, e que foi incrível e até hoje eu lembro disso. Para mim, esse foi o divisor de águas, assim, de Foi, tudo da ainda terminamos com estágio. uma chuva, lembra? Lembro sim, lembro. Dando carona e todo mundo muito molhado, lembro sim. Foi sim. Imagina, eu que quero agradecer o convite, né? Porque acho que falar desse assunto é muito importante. E falar desse assunto com a estágio é também validar assim, algumas coisas, né? Porque eu tenho falado com muitas escolas e como você mesmo falou, né, teve essa formação e foi assim, tipo, eu voltei um dia, no outro dia você foi a primeira, né? A primeira escola para quem eu falei sobre essa minha experiência, sobre essa relação de criança e natureza. E isso já tem uns 5 anos, acho, 4 anos por aí. E aí Foi, depois nossa, tudo disso, isso, né, Ana? não é? E aí, depois disso, a gente foi só se estreitando mais esses laços, né? A ponto de eu falar, tô indo aí brincar no quintal da estágio, É isso mesmo. E eu né? sempre falo, pode vir, vem, nem precisa avisar, só chegar. Sim. E eu acredito que isso que você trouxe é um ponto bastante importante, assim. Eu acredito que eu acho que a gente não pode falar de um retorno agora, né? Já que a gente tem só números crescentes, não é isso que a gente está falando. Mas muitos países que estão nesse processo de retomada das atividades estão falando da importância de estarem em lugares muito arejados, preferencialmente ao ar livre. Né? Então, eu acredito que é muito importante validar o trabalho que a Estágio vem fazendo,
porque já tem um saber aí de estar ao ar livre, né? E eu tenho um privilégio de estar muito próxima de vocês e acompanhar isso e ver quantos projetos nascem desse quintal, né? Quantas investigações nascem e até acompanhar o corpo dessas crianças, assim, que é completamente diferente de um corpo que fica do lado de dentro o tempo inteiro, né? Exatamente, porque eu entendo, Ana, que a gente não pode tratar as crianças como algo separado da natureza. É tudo uma coisa só, né? A gente precisa prestar atenção nisso, né? Não dá para ficar mesmo todo o tempo dentro da sala de aula, ainda mais que a gente tem o privilégio de ter uma área, uma grande área, né, aberta, e a gente precisa aprender a usar esse lugar, né? A gente precisa aprender a estar do lado de fora, e estar do lado de fora não só em dia de sol, mas também em dias mais frios e em dias de chuva. E você está trazendo uma coisa muito preciosa, porque assim, muitas escolas que eu vou, né, e não são poucas pelo Brasil inteiro, muitas têm esse lado de fora. A questão é como que eu uso isso, né? Então, de 5 anos para cá que eu estou acompanhando o trabalho de vocês, eu só tenho visto isso crescer. O quanto as ações do lado de fora têm sido muito mais do que do lado de dentro. Então, tem um saber aí que a gente vai aprimorando, que é um saber sem volta, né? A gente vai descobrindo o quanto é bom para o desenvolvimento das crianças, o quanto esses pulsos de vida trazem muito mais criatividade, nos proporcionam muito mais umas investigações muito mais vivas mesmo, né? E não tem como a gente voltar atrás. Inclusive, uma coisa que eu posso falar que eu tenho acompanhando, né, o processo da estágio, assim, o quanto, depois que vocês começaram a ir cada vez mais pro lado de fora, o quanto o lado de dentro de vocês passou a ser basicamente, né, cheio de natureza. Então, os materiais estruturados são cada vez mais topo de árvore, graveto, material rústico mesmo, semente, né? A Matilde, que tem uma sala maravilhosa, cheia de planta para todo canto, né? E que isso, as crianças vão acompanhando ao longo do ano as plantas crescendo, o cuidado que as professoras têm com isso. Então, são ações que pode parecer que é simples, mas faz muito sentido e só ver. Eu acredito que, assim, quando o adulto tem esse gesto, sabe? Então, tem esse cuidado, tem essa oportuniza essa ida ao ar livre, isso já muda completamente ali na criança, sabe? Eu vou estar do lado de fora. Para mim, não faz sentido eu estar do lado de dentro, né? E mesmo quando eu estou do lado de dentro, Ana, tem essas relações. Então, mesmo porque, Ana, quando a gente pergunta para as crianças o que ela mais gosta da escola, qual é a resposta que a gente tem? Elas gostam do parque, elas gostam de estar do lado de fora, é isso que elas gostam, né? E a gente não dá essa escuta para a criança, né? Porque não adianta também, e ontem eu vi você falando na live do Paulo, não adianta também o que faz do lado de dentro transpor para o lado de fora. Não vai dar certo, né? Isso não vai dar certo. E a gente aprender mesmo através desse movimento e como a criança está habitando esse lugar, o que a gente pode fazer. Então, a criança vai dizer para a gente. A criança diz muito, né? E o corpo dela diz muito. O quanto ela se sente mais confortável, livre, né? Esse sentimento de liberdade, de estar do lado de fora. Fora que, assim, se a gente for pensar, antes da gente pensar em tudo isso, né? Se a gente for pensar em questões básicas de saúde, por exemplo, né? Do porquê é importante a gente estar do lado de fora, as crianças estarem do lado de fora desde que nasce, a gente já vê aí primeiro, um desenvolvimento motor muito diferente, né, Fernanda? Eu acho que você que está todos os dias na escola, eu indo algumas vezes já vejo, mas você estando todos os dias e as professoras acho que podem ter relatos para contar que são incríveis. Por exemplo, só ali naquela área do infantil que vocês têm, só os tipos de solo diferentes que vocês têm ali. Então, tem cimento? Tem uma área de cimento, tem a área de areia, tem a área de terra batida, o gramado e o morro.
E tem água, Ana. E tem água, tem, claro, sempre tem água, mesmo não tendo, tem, né? Tem que ter uma torneira por perto. Sim, então, olha esse repertório de solo, né? O que já dá uma organização no corpo, a maneira como você se movimenta, se você pisa, né, num solo irregular, é outra maneira do que você ficar o dia inteiro andando num cimento, né? Outro dia, numa formação que eu estava, inclusive, me fizeram um relato de uma criança que rompeu os ligamentos justamente porque não corria, não brincava em solos irregulares, então não teve esse ligamento fortalecido. Então não que ele caiu, não, ele rompeu o ligamento andando. Então assim, a gente... Isso é muito sério, né? Porque eu fico pensando assim, que tipo de lugar, né, esse que a gente está, que a gente está criando, né, quando a gente pensa em uma escola, que esse espaço vão deixar as crianças menos vivas. Eu fico pensando nisso, porque assim, que mãe e pai quer que seu filho esteja menos vivo? Porque quando ele fica todo o tempo dentro de uma sala, não adianta, ele está vivendo menos. Porque isso vai acontecer. Andando, ele vai acontecer isso com essa criança. Sim, e é sério. Né? Ninguém quer uma criança menos viva, é o que a gente menos quer. Claro. E isso que você está trazendo é muito importante, né? Se a escola é o lugar onde a gente tem que ensinar da vida do mundo, por que ela não pode ser um lugar de vida? Né? De vida pulsante, de natureza. Não existe outro lugar melhor para falar de vida do que nos próprios pulsos de vida. Né? E assim, não precisa ser uma floresta. Eu trabalhei nas escolas da floresta no Reino Unido e que lá a gente estava dentro de um bosque num parque público. Mas o quanto, por exemplo, o quintal da estágio cumpre muito bem esse papel de relações, de interações, né? Ali você tem amoreira, tem jabuticabeira, né? Que já vão contando dos ciclos do ano. Tem aquele telhado verde do toldo, que também fica florido. Tem época pitanga. Tem pitanga. Vira e mexe tem passarinho ali, muito de perto das crianças. Então, o que é que esses pulsos que tem ali, o que é essa vida que tem ali? E não é só o ter ali, porque ele não fica de paisagem para a criança em nenhum momento, né? Não pode ser uma paisagem de, aquele lugar ali, a Rei está falando que tem o coelho, tem a Belinha, que tem verdade. o disco. E assim, não pode ser aquele lugar que a gente está olhando de longe, né? Qual é o lugar que de verdade eu posso me relacionar? Porque se a gente está entendendo natureza e criança como uma coisa só, né? Ser humano e natureza como uma coisa só, não tem como crescer separado, né? Quanto mais junto a gente crescer e junto numa relação saudável e aprendendo sobre essa relação, né? Sem ser uma relação de utilitarismo, assim, estou usando a natureza. Não, a gente está junto, né? E eu percebo como um se desenvolve. Não é só perceber o quanto a criança está ganhando, mas o quanto a natureza também está ganhando, né? Tendo a criança por perto. É sempre pensar numa relação de dupla, né? Mão dupla, assim. Vai para um lado, tem benefício para os dois lados. Exatamente. E outra coisa também, Ana, que eu fico pensando assim, a gente perde todas essas oportunidades que você está fazendo, né? Para deixar a criança parada e sentada. E se ela não está sentada na cadeira, ela está sentada numa roda dentro da sala. E o que está ganhando com isso também, né? Eu fico bem preocupada, Ana, com todas essas coisas, porque às vezes tem muita escola que, né, entra em contato com a gente, tem essa questão de não ter todo um espaço. Mas o que a gente pode fazer também, o que a gente pode proporcionar, então, para deixar a escola mais verde, né? O que a gente pode fazer? Olha, e essa sua pergunta é bem interessante, né? Porque eu já vi, inclusive, escolas que falam espaço verde, mas é grama sintética, né? E
Então, na minha fala, eu tenho já mudado, eu já tenho falado de espaços naturais, né? E de vida. Boa, Porque aprendi essa, Ana, mais não, uma. porque não, mas é porque na verdade, né, Fernanda, assim, para mim, por exemplo, para mim, para Rita, era muito óbvio quando a gente começou o Ser Criança Natural, a gente falar da relação com a natureza, porque pra gente é óbvio que uma relação com a natureza você está na natureza, né? Mas não necessariamente quando você está na, você está com. Ok, um tempo depois, né, começou uma questão de vamos levar, então, troca o brinquedo, então vai brincar com o graveto, mas vai brincar com o graveto do lado de dentro. Então aí você está brincando com, mas você não está na. Então eu acredito muito que um não deve substituir o outro, né? O com nunca deve. Não é porque você está brincando com o graveto que você tem que estar do lado de dentro. Sempre estar nos dois, sabe? O com e na é junto. E aí também depois veio essa, de a gente falar espaços verdes, e o pessoal começar a postar, né, escolas que estão fazendo atividades em áreas verdes e que a área verde é grama sintética. Então, a gente tem que começar a ser mais objetivo e mais óbvio, assim, no que a gente está falando, porque parece que a cor está justificando, sabe? Não é assim, né? Então, aprender a usar esses espaços e pensar nesses espaços, eu acho que é muito importante. Eu também trabalho em escola pública, então já trabalhei em escolas dos mais diferentes formatos, com as mais diferentes plantas, desde uma que era assim, tinha um bosque e que era um quarteirão, né, de área natural e 20% construída, e já trabalhei em escola que eram prédios. E parece loucura eu falar isso, assim, vai falando como, mas a escola que eram prédios, eu consegui fazer mais, promover mais a relação com a natureza do que na escola que era um bosque. E isso principalmente por conta dessa cultura que tem na escola. A gente tem uma cultura de tem que ficar lá de dentro, tem que fazer, né, tem que trocar o painel de atividades todo dia, sabe? E assim, eu lembro uma vez que eu tinha uma turma de crianças de 2 anos e eu tinha que dar atividadezinha de folha para as crianças trocar todo dia. E eu via o quanto que as crianças estavam ganhando estando do lado de fora, assim, o dia inteiro, né? O dia inteiro. Então, assim, tem muito essa sensibilidade da gente, educador, investigar o lugar. Eu acredito muito nisso, né? Porque, por exemplo, na estágio, o espaço que vocês têm, eu tenho certeza que um dia ele não foi tão utilizado como ele é até enquanto a gente estava na escola. Sim. E eu tenho certeza que cada dia mais se encontram possibilidades naquele espaço. Né? Eu acredito muito nisso. Então, quanto mais a gente começa a virar essa chavinha de que a gente não precisa estar do lado de dentro, né? De como fala as diretrizes da educação infantil, a gente não tem sala de aula, a gente tem sala de referência. Sala de referência não é sala de permanência, né? É o lugar onde a gente tem as nossas coisas, onde a gente se sente acolhido. Exato, se eu preciso pegar qualquer coisa que é minha, eu sei onde está. Né? Mas eu estou vivendo, experimentando esse outro espaço maior. E como é que isso acontece? Então, eu acredito muito que vai tendo esse refinamento, né, no olhar do adulto, que vai entendendo as possibilidades, vai escutando as crianças. E quando eu falo escutar as crianças, não é só escutar as crianças falando, quero ir lá fora. É escutar o corpo dela quando ela está do lado de fora, né? É olhar isso, o que está dizendo. É olhar para os gestos das crianças, para os olhares, que brincadeiras que estão sendo construídas ali e olhar isso como potência para despertar na próxima vez. O que eu vou fazer? Que outro lugar que eu posso explorar? Então, o currículo todo está lá. Tá tudo lá. Olhar para isso e a gente construir esse currículo. E outra coisa, esse espaço, entender esse espaço, não o espaço mesmo, o espaço da escola, ele precisa fazer parte do projeto pedagógico da escola. Ele né? Exatamente, porque é a escola. Não dá para falar assim,
não dá para ficar longe disso, né? Porque exatamente. E tem essa questão também dos professores acreditarem muito nisso, né? Tem até uma pergunta aqui, quer ver? Quais estratégias para estar do lado de fora? Isso tem a ver também com a formação, né? Que a gente precisa sempre fazer com os professores, né? Isso que você falou é fundamental, é sempre, né? Sempre fazer formação. O olhar do professor vai ser muito essencial para encontrar essas possibilidades, né? Não dá para a gente... a gestão da escola chegou agora, vamos ter que ir do lado de fora, eu vou fazer isso obrigada, né? E não suporto estar aqui, né? Como é que vai... O que é que o seu corpo vai estar falando para a criança quando você está do lado de fora obrigada, né? Vai acontecer acidente? Vai acontecer acidente. Muito mais, né? Muito mais do que se você fosse no seu ritmo do que uma pessoa que gosta de estar do lado de fora. Né? Eu acredito muito que tem muito a ver isso. Eu lembro uma vez que você estava lá na estágio, né, no quintal, e as crianças estavam brincando lá com a lama, né? E as professoras estavam fora do espaço da lama. As crianças, então, lá todas, né? E as crianças de fora. Aí você nos alertou, né? Falou assim, então, a professora precisa estar junto das crianças, né? Não só observando, porque ela também tem que passar por essa experiência para entender tudo isso, né? Exato. Então, por exemplo, você está falando para a criança, né? Ah, pode ir lá brincar com lama, é legal, mas aí a professora não quer se sujar. E eu não estou falando assim para a criança, para a professora ir lá e deitar na lama junto, mas só estar disponível para se alguma criança vier chamar ela vai, né? E tá com uma roupa que a mesma, né? Se a criança usa uma roupa que tem que ser a roupa certa para ela brincar, a professora também tem que usar uma roupa para ela estar disponível para brincadeira, para ela estar disponível para essas experiências, né? Então, se a criança vem me ajudar a fazer um bolo, né? Eu vou sentar, eu já passei por muito isso, assim, de estar trabalhando na escola, de eu estar sentada no tanque de areia, junto com as crianças, fazendo bolinho e tal, e aí vem a coordenadora e fala assim, você não quer uma cadeirinha? Né? O que é que esse você quer uma cadeirinha está falando para mim? Né? E o que é que eu sentar numa cadeirinha e as crianças sentarem no chão está falando, né, dessa relação? Tipo, você pode, mas eu não. Né? Então, a gente se abrir também para essas experiências é fundamental. Com certeza, porque é isso, né? O adulto, ele tem que estar disponível para acompanhar, né? Ele precisa disso, ele precisa acompanhar isso, porque todas as emoções e os mistérios desse mundo todo que a gente vive está ali, nesse momento. As crianças aprendem tanto, né? Tem uma outra pergunta. A Rê está aqui falando, não é sujeira, é verdade. Não é sujeira. Inclusive, né, eu contei para vocês uma coisa que eu fazia e vocês passaram a fazer e também é super sucesso, né? Que quando ponho as crianças para brincar na lama, tal, no final eu ponho a roupa lá no saquinho de roupa suja, amarro e coloco lá o bilhetinho. Não é roupa suja, são marcas de alegria, marcas de brincadeira com a natureza. Isso, né? E eu lembro uma vez que... Essa roupa está carregada de felicidade. Isso, carregada de felicidade, marcas de alegria. E eu lembro uma vez que eu comecei a ver, assim, várias mães que eu tenho nas redes sociais postando a roupa do uniforme, assim, toda cheia de marcas de lama, com o bilhetinho, né? E eu lembro que era uma coisa que estavam começando, assim, a fazer na estágio. E eu lembro que até eu tinha conversado com uma das professoras e ela estava assim, e agora? Será que vão brigar? Será que... A hora que começou a ter, né, essa devolutiva de quando vai ter de novo? Quando a gente vai fazer de novo? Né? E fora que para a família, quando abre uma sacola cheia de lama, vai fazer, que saco, mais uma roupa para lavar. Quando você coloca esse bilhete cheio de afetividade ali,
né? Olha, aqui tem muita alegria, tem muita experiência, né? Tem muita Essa é a marca, natureza. né? Então, assim, Quando essa você é a tira marca. aquela roupa, né? Essas marcas, você lava até com um sorriso no rosto, né? Porque assim, Não, você tem fica. mãe que não lavou, Ana. Tem mãe que colocou uma moldura. É mesmo! Tem! Para guardar, porque é uma marca mesmo da infância da criança, né? Então, assim, quem educa deixa a marca no outro. Isso é uma marca muito forte para as crianças. E quando a gente manda uma roupa assim para casa carregada de felicidade, a gente muda também o olhar para essa situação, né? E a gente às vezes precisa aprender a olhar para a situação que a gente está e não enxergar só aquilo que está ali. Então, assim, tá cheio de lama, mas o que está por trás de tudo isso, né? E é a mesma coisa, Ana, dessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, não adianta, esse vírus, ele apareceu e ele trouxe à tona um monte de coisa, né? São muitas questões que a gente tem que olhar. Tanto que a gente está olhando para essa volta e pensando o que mais a gente pode fazer do lado de fora da escola, mas eu também preciso pensar nesse lado de dentro da escola e o que eu posso fazer para deixar essa sala mais iluminada, mais ventilada, porque assim, eles não vão ficar todo o tempo também do lado de fora. Até gostaria. Mas é uma questão até de espaço, né? Para sair todo Exatamente. mundo é uma outra aglomeração. Porque a gente vai ter que pensar numa dinâmica, como isso vai acontecer, que turma vai estar lá, que turma chega. E nesse momento, na estágio, Ana, nem até uma novidade, assim, né, que a gente está fazendo. A gente entendeu que a gente precisava, então, cuidar das janelas da estágio. E o que a gente está fazendo? Essa obra é uma obra que já iria acontecer no final do ano, que você sabe que a gente até fez isso na sala dos bem pequenos, lá do quintal. E agora a gente está abaixando todas as janelas da educação infantil. Porque a gente entende que, com isso, além de trazer mais luz para dentro da sala de aula, deixar a sala mais ventilada para a gente cuidar de tudo isso, porque não pode usar ar-condicionado, tem muitas questões, né? E também o que as crianças estão ganhando com isso quando a gente abaixa essa janela. Nossa, não tenho nem o que dizer, assim. Eu tô emocionada até de saber disso, porque, assim, no começo do ano, quando eu vi o que vocês fizeram, né? O que a Estágio fez ali nas salas do G1, G2, G3, né? De abaixar as janelas, eu já fiquei assim... Gente, por que né, não é todo mundo que faz isso? Né? Primeiro que tem um documento do MEC, né, que fala que as crianças têm o direito na escola de ter janelas acessíveis e transparentes para que elas possam olhar para fora. Né? E é raríssimo você encontrar escolas que as janelas são acessíveis, de transparente. Tem escolas, inclusive, que não tem janela na sala, né? São janelas lá em cima, não dá para ver nada, enfim. E aí eu lembro que no começo do ano eu fiquei muito curiosa para saber o que é que tinha mudado na sala, sabe? Para além de, com certeza, a sala ficou mais arejada, mas eu queria saber da Anne, principalmente, porque a Anne está ali naquela sala, que é a professora do G1, G2, né? Eu queria saber o que ela estava percebendo, se ela estava tanto tempo naquela sala com as janelas do jeito que era, e agora com as janelas para baixo, o que ela tinha percebido. E ela me contou tantas coisas que estavam acontecendo, até inclusive a maneira como o sol estava chegando na sala, que tinha mudado completamente as brincadeiras das crianças. Assim, então, a gente não tem noção do que é a gente oferecer um ambiente com luz solar para as crianças, né? Então, a Anne estava me contando de todas as intervenções, de todas as pesquisas que estavam acontecendo para os pequenos, que era completamente um jeito novo de se relacionar, porque tinha sol, porque tinha acesso ao lado de fora.
Não, eu só tenho as crianças todas ali da estágio vão agradecer muito Vão, Ana. por E essa assim, a ação, gente né? ganhou, é que depois a gente teve, né, parar, mas a gente ganhou um presente abaixando a janela lá do quintal, que foi o arco-íris para dentro da sala de aula, por conta do reflexo da janela. Ai, eu vi uma foto! E começou um projeto lindo, maravilhoso, com as crianças, e por conta disso, até a gente conseguiu dar continuidade remotamente, mas tem muita coisa ainda para acontecer, né? Então, assim, quando a gente abaixa a janela, você até me perguntou, né? O que motivou, né? Fazer isso daí da sala dos bem Claro. pequenos, Não, quando a gente fez exato. no E começo assim, do ano. agora a gente pode até ter uma motivação de querer ter uma sala mais arejada. Mas e antes, né? O que te motivou antes disso tudo já ter feito? Exatamente. Então, assim, antes, o que me motivou, até falei para você, eu falei assim, então, Ana, um dia eu passei pelas salas e eu vi as crianças bem pequenas, todas nas pontas dos pés, para elas enxergarem do lado de fora. Aí eu falei assim, eu preciso abaixar as janelas, urgente. Então, olha o que as crianças estão falando. Isso também é uma escuta, né? Você olhar as crianças na ponta dos pés para ver o lado de fora, você está vendo, né, o desejo que elas estão tendo, o que elas estão movendo no corpo delas para alcançar isso. E o que você fez, nossa, com certeza, maravilhoso. Vamos ver o que vem por aí, com todas as janelas agora baixas, né? Não só por conta disso, né? Do vírus, mas também o que a gente vai ganhar com tudo isso, né? Nossa, só tenho certeza que vai ser muitas coisas a ganhar. Chegou uma foto aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar, ó. Ah, que demais, gente! É lá em cima! Olha aí. Em julho tá pronto, Ana. Em julho fica pronto. Gente, olha o que a gente vai ganhar com tudo isso. Eu acho, Ana, que você vai ter que ficar lá. Eu vou ter que arrumar uma sala para você lá. Uma sala não. Não, eu tô no quintal, tá ótimo. É verdade, tem no quintal. Você não fica na sua sala, quem sou eu para ter... Não, eu não fico mesmo. Não me procure, não vou na minha sala que eu não vou estar lá. Ô, Ana, tem uma pergunta aqui que eu vou voltar, que eu achei bem interessante a gente falar, que é como proporcionar tudo isso para os bebês. Então, e assim, e os bebês? Como a gente faz na natureza, né? Gente, essa é uma pergunta que chega tanto para mim, né? Porque não sei por que as pessoas não veem que é possível. Mas vamos lá. Até uma vez teve uma entrevista que eu estava dando e perguntaram qual é a idade mínima para brincar com a natureza, né? E a minha resposta para a pessoa foi assim: será que você fez a pergunta certa? Né? Para mim, a pergunta tem que ser: qual é a idade mínima para você estar do lado de dentro, com janela fechada, com tela ligada, com música alta, com chão de EVA, emborrachado na parede, ar-condicionado, cortina fechada, luz artificial, vamos ver, estou esquecendo, brinquedo de plástico. Nossa, Ana! Eu sempre... É uma lista de horrores. Exato. Então, qual é a idade mínima para a gente estar nesse lugar, né? Tem até... eu acho que isso é muito importante da gente pensar, né? Num dos seminários que teve do programa Criança e Natureza do Alana, citaram uma pesquisa que, inclusive, a gente, né, em berçário, é comum você ver os tapetes de EVA no chão, né? Então, está sendo uma pesquisa, eu não vou saber se está referência, depois vocês vão lá, jogam no YouTube seminários do Instituto Alana, do Criança e Natureza e procurem. Mas eles falaram de uma pesquisa que estão fazendo sobre a quantidade de partículas plásticas que os bebês estão aspirando desde pequenos, né? Porque assim, eu tenho tapete de EVA, eu tenho 1,70, então meu nariz está a 1,50 do chão. Mas o bebê que está lá engatinhando, né, ele está aspirando aquilo ali o tempo inteiro.
Então, às vezes a gente acha que, nossa, melhor coisa, mas não sei até onde, né? E o quanto eles já estão medindo o quanto está impactando no desenvolvimento, né, das crianças também. Nossa, Ana, eu não sabia disso. Pois é. Puxa, é sério, é muito sério, É né? muito sério. Quando a gente, às vezes a gente acha assim, é bonitinho, brincar na natureza e tal. Mas quando a gente começa a ler esses impactos na saúde, assim, a gente fica bem chocada, né? Assim, com algumas coisas. Eu, quando comecei a ler, fiquei muito chocada com algumas coisas que eu fui descobrindo. Mas só continuando nos bebês antes da gente ir para... E tem mais pergunta aqui que antes da gente ir para perguntas saúde. muito boas. Eu tô até olhando aqui enquanto você tá falando. Tá bom. O bebê, gente, outro dia eu entrei num berçário e o berçário tava de janela fechada e de cortina fechada. Antes, né, de tudo isso, eu já estava provocando que o primeiro contato com a natureza que as crianças têm que ter, né, se você não tá afim se você ainda não se sente à vontade para sair, o começo tem que ser abrir a janela, né? Porque aí você você vai circular o ar da sala, você vai trazer uma sensação de temperatura diferente, a luminosidade do dia vai ser diferente como chega para você. Então, esse seria o primeiro contato. É claro que para os bebês, né, assim, se eles estivessem no berçário, é o mínimo ter as janelas abertas, ter acesso ao céu, é o mínimo. Mas agora, né, a gente olhar para... Com certeza, assim, por exemplo, tô aqui, tá me vendo? Voltou? Ai, que travou aqui para mim. Travou? Eu vou até mexer aqui num cabo, Ana, porque eu acho que deve ser. Mas eu posso ir falando? Pode ir falando, Ana, eu tô te ouvindo, eu tô prestando atenção. Tá bom, tá bom. Muito bem. E aí tem uma questão que é a gente pensar, se a gente nasce natureza, como é que esse relacionamento acontece? Então, por exemplo, os bebês, desde os 4 meses, quando eles estão chegando na escola, sair com eles, né, estender um tecido no chão, se tem esse espaço, deixar, né, olhando para o céu. Eu já trabalhei 1 ano, eu sempre gostei muito de trabalhar no berçário. Os meus 4 últimos anos na educação infantil, como professora da educação infantil, foram no berçário. E aí, nos últimos anos mesmo, assim, nos 3 últimos anos, eu falei para as meninas que trabalhavam comigo, a gente vai sair todos os dias. E aí elas super toparam, e foi muito legal, porque assim, a gente tinha crianças de 7 meses a 1 ano e meio, e a gente super se organizou, porque também tinha uma questão de deslocamento, né, do lugar que a gente ia ocupar, era longe, muitas crianças não andavam, então a gente fez toda uma organização de deslocamento, tinha gente que apoiava, a gente pegava a diretora, vem aqui, vamos apoiar também, e a gente saía todo dia com as crianças. Se estava muito frio, a gente colocava roupa, né? Para os bebês que não andavam, a gente estendia um lençol, colocava alguns materiais não estruturados ali para eles explorarem estando ao ar livre, né? E, Fernanda, a partir desse ano, assim, a gente começou a perceber uma mudança muito grande nessa questão da saúde mesmo. Porque, por exemplo, chegava no inverno, todas as turmas, as crianças estavam ficando com febre, nariz escorrendo, gripe. E na nossa turma, que a gente saía com frequência, era mínimo isso, sabe? Demorou muito para ter um caso de febre. Não, assim, foi muito potente, assim, a gente colocar isso para fora, né? Pôr as crianças para fora e ver essa saúde das crianças garantida ao longo do ano. Foi muito legal. Então, aí eu vou juntar com essa fala aqui, que assim, as famílias, elas têm receio, né, dos bebês. E a escola, às vezes, não sabe como fazer isso e falar isso para as famílias, né? O que se ganha também. Então, o que a gente pode fazer, então, com as famílias? Essa pergunta é muito boa, né? Porque, assim, sempre tem um medo, o que as famílias vão pensar? E eu acredito muito o quanto... A gente fala tanto dessa parceria escola-família, né? Mas eu costumo provocar, porque essa parceria não é só a família assinar a agenda e mandar alguma coisa que a gente pede.
né? Então, o que que é? Eu acredito muito que quando a gente recebe uma família na escola, uma criança, uma matrícula de uma criança na escola, a gente recebe a matrícula de uma família, né? Então, enquanto eu estou fazendo essas experiências com as crianças, eu também preciso educar essa família, para essa criança, para essa família ter um olhar para essas experiências. Então, não adianta eu querer fazer essas experiências e tá, por exemplo, num mural que tem na escola, num painel que tem na escola, colocando as atividadezinhas de artes todas iguais lá com a frase do Rubem Alves, né? Escola são galhos, são asas, né? Procura lá no Pensador. Então, eu acredito muito nisso, assim, que não que o Rubem Alves não seja incrível, mas para a gente da educação, ele é incrível e ele tem um super fundamento para a gente ter educação. Mas as famílias nem sabem quem ele é, né? A comunidade escolar não sabe quem ele é. Então, vale muito mais, por exemplo, eu, professora da escola pública, colocar o que eu vi do desenvolvimento das crianças, né, nesses painéis, colocar fotos, colocar falas das crianças. E isso vai mostrar muito mais presença minha, né, das crianças, por olhar para as crianças, e já vai educando também. Então, se eu, por exemplo, vou usar um exemplo básico, até porque essa semana eu fiz uma live, né, sobre brincar de comidinha. Então, por exemplo, as crianças estão fazendo comidinha, né, no tanque de areia. E eu estou fotografando aquilo. Né? Então, por exemplo, fotografei, eu já fiz isso muito, colocava as fotos, né, lá nesse o que as crianças estão aprendendo, né? O que as crianças estão aprendendo quando elas estão enchendo um pote? O que as crianças estão aprendendo quando elas viram o pote e o bolo não fica firme? Né? O que elas estão aprendendo quando está adicionando água para ter uma consistência diferente? O que elas estão aprendendo quando elas estão decorando o bolinho? Então, assim, a gente ter esse olhar, né, para essas aprendizagens, eu saber o que a criança está aprendendo ali, e eu mostrar para as famílias o que a criança está aprendendo ali, a família não vai reclamar, porque ela vai entender o valor daquilo. Né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito lá na estágio, Ana, que é a visibilidade. A gente precisa aprender a dar visibilidade àquilo que a gente fala, ao que a gente faz e o que a gente acredita. Porque a experiência que as famílias trazem são da época da escola deles, e não era assim. Exato. E a gente tem que mostrar como acontece. Então, a gente... É isso, é o que você falou, não é só a criança que está lá, mas a família também está lá, e eu tenho que mostrar tudo isso para eles. Eu não posso deixar tudo isso. E eu vejo toda essa boniteza acontecendo, eu vejo tudo isso acontecer e fica guardado dentro da sala de aula, num painel da sala de aula, que os pais não podem entrar. Exato, exato. Como é que isso é outra coisa. Fica enfeitando um painel que ninguém entra, ninguém vai ver. Então, que lugar da escola eu posso deixar visível? Então, né? Então, vamos cuidar desse lugar do que às vezes ficar fazendo um monte de atividade que ninguém vai ver, só você e as outras professoras da escola, porque não pode entrar na sala. Isso é fundamental, né? Se tem que comunicar, acho que tem que comunicar para toda a comunidade escolar, né? E aí entra todas as famílias, todos os funcionários, né? Assim, todo mundo saber o que está acontecendo, porque se é um projeto da escola, todo mundo tem que entender o que está acontecendo ali, né? Por exemplo, quem chega para se matricular na estágio na educação infantil sabe que vai sair com a roupa cheia de marcas de alegria, não é? Não existe. Que a gente nem precisa falar, Ana. Não precisa falar, porque o espaço sozinho está falando isso. Sim. Então, eu preciso também tomar cuidado com o que o meu espaço está comunicando, porque não adianta. O espaço, ele não é inocente. Ele diz que concepção de ensino aquela escola tem, ele diz que concepção de criança aquela escola acredita. Só de entrar nessa sala, então, uma escola que você entra
que você não vê vestígios de criança que vivem nesse lugar, não adianta, não considera a potência da criança. E tem uma outra concepção de criança. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. O que o espaço está falando, né? O que o espaço da minha escola exato. E assim, falando? né, Fê? Tem todo o espaço da estágio, mas também, por exemplo, essas documentações que vocês fazem, essas mini-histórias que vocês expõem, esses registros, tem registro dessas experiências das crianças do lado de fora em toda a escola, né? Na hora que você entra ali no saguão, primeiro que ali do lado de fora você já está entendendo o que é que acontece, né? E você entra no quintal, primeiro que você nunca vê o quintal sem criança. Acho que só na hora que a escola está fechada. É verdade, Então, acho que isso é muito importante, né? Ter um quintal que é de fato habitado, né? E por mais assim que tenha os horários, né, de uso do quintal, né, muitas vezes as professoras estão lá para projetos, então não é o uso no horário do parque. Exatamente, né? Mas... não é só para a hora do lanche, né? Isso é uma outra coisa que eu tenho conversado bastante com todos os professores e até os professores do ensino médio, porque assim, esse espaço não é só da educação infantil e do Fundamental 1. Esse espaço é da escola, esse espaço é um espaço que é das crianças, dos jovens, eles precisam habitar esse espaço. Então, às vezes você passa lá, você vê na lama criança pequena de 4 anos com do ensino médio, e eles estão lá, e eles estão convivendo numa boa, porque é possível também, né? Exato, e assim, entender também, acho que todo mundo entender quais são as possibilidades desse lado de fora, para além da educação infantil, né? Entender que, por exemplo, eu tenho certeza que todas as aulas que a gente dá do lado de dentro, a gente consegue dar do lado de fora, né? E assim, muito mais vivas, muito mais potentes, né? Com relações muito mais próximas. E eu acredito que todo mundo tem que usar. E todo mundo, né? Todos os professores têm que exercitar essa sensibilidade de ir repensando, né? Essa aula, por exemplo, escolhe, né? O professor que está aí assistindo, que é de ensino médio, que é de Fundamental 2, lá, pega um tema de uma aula que você dá sempre, né? E pensa como é que você vai fazer isso do lado de fora. O que você precisa, né? Para fazer do lado de fora. Eu lembro uma vez que eu estava numa formação no chão de terra, né, várias vezes, inclusive no Acampa Conecta, que eu vi o pessoal falando aí do Acampa. Eu tô vendo, tem tanta mensagem, Ana, eu queria ler todas, eu queria que você respondesse todas. Tô aqui mexendo. Mas depois some, né? A gente não consegue ver. Então, é por isso. Mas quem quiser saber mais alguma coisa, depois manda pra gente que eu vou responder aos poucos. Pode mandar. Pro Ser Criança Natural, a Ana responde, para a escola também a gente responde, porque isso é fato. A gente compartilha e a gente precisa compartilhar. A gente acredita nisso. Com certeza, precisa. Então, eu acho que a gente começar a pensar o que a gente precisa é muito importante. Então, às vezes as pessoas vão me falando coisas, eu pego um graveto e começo a escrever assim na terra. E aí as pessoas ficam, gente, eu não acredito, é sua lousa, né? E aí eu até falo, ó, cuidado com a minha lousa, ninguém pisa na minha lousa. E aí eu tô lá desenhando e anotando tudo que tem, né? Falando os tópicos, aí eu falo de uma coisa, passo a terra por cima, né? Já falei sobre isso, mas a gente encontrar possibilidade. Então, a gente desenhar na terra é uma boa possibilidade, né? A gente... se a gente vai experimentando esse lugar, primeiro que a gente vai despertando a nossa sensibilidade e a gente vai se conectando para a gente encontrar possibilidades para a gente e para a gente encontrar possibilidades junto no grupo, né? E conforme a gente vai fazendo isso vai abrindo muito mais possibilidades, né? Um exercício de criatividade, inclusive, porque você vai nutrindo esse seu potinho da criatividade, vai vivendo essa experiência, vai entendendo como que é,
E aí, depois que você é um caminho sem volta, gente. Foi para fora, não Isso volta mais mesmo, para não tem dentro. volta, não tem volta. Aí o que acontece é abaixa a janela, faz essas coisas. Tem uma pergunta muito boa aqui, que eu preciso contar também, porque, assim, precisa, para entender tudo isso, não adianta, né? A Daiane escreveu, né? Que precisa fazer parte do projeto político-pedagógico da Com escola. certeza. Pois a limpeza muitas vezes nos intimidam a fazer essas, né? Então, assim, vai fazer tudo isso e depois, né? Quem limpa? Aí tem uma outra pergunta que é assim: como vocês fazem com a equipe responsável pela limpeza da escola? Então, assim, isso é uma outra questão, né? Porque a gente não pode cuidar da formação só dos professores, porque a gente entende que todos são educadores lá dentro da escola, desde o porteiro. Então, as meninas da limpeza, todas as meninas que ficam na cozinha, todo mundo precisa também receber uma formação e tem que ser constante para elas entenderem que aquilo não é sujeira. Né? O que a criança aprende quando elas estão fazendo isso? Isso é tão interessante porque, assim, as crianças trazem muitos elementos da natureza, as professoras, a gente até assim, vai aparecendo muita coisa. E às vezes chegam as meninas da limpeza, elas falam assim: Fernanda, acabei de passar, estão cortando os galhos, a prefeitura está cortando. Eu acho que você tem que ir lá buscar. Então, assim, quando elas passam a entender tudo isso, elas contribuem muito com o projeto também. Então, a gente tem que cuidar dessas meninas também, né? Cuidar de todo mundo da escola, para todo mundo entender o que está acontecendo, porque senão vai ter reclamação. Isso que você está falando é fundamental. Porque se é um projeto pedagógico da escola, a escola não se resume à gestão professor e criança. Né? A gente tem que pensar a escola como um organismo vivo, e o organismo vivo da escola é a comunidade escolar. E comunidade escolar é gestão, é professor, né? São os funcionários, todos os funcionários, são todas as famílias. Aqui tem até aqui, a professora Maria Rita colocou, não, mas a equipe de limpeza brinca junto, e lá brinca mesmo. Não, e brinca mesmo, né? E eu fico super feliz, Fernanda, principalmente quando eu vou ver as documentações, as criações das professoras e tal, e tem registro, assim, das aulas que a natividade, aquele do assovio da natividade, para mim, foi... Assim, as crianças falarem da música, que a música da escola é o assovio da Natividade, que é uma inspetora. Ué, tem gente que está falando que parou a transmissão, será? Não, eu acho que estamos bem, acho que pode ser para ela. Eu tô te vendo, vou até você mexer tá me aqui vendo. no cabo de novo, tá? Beleza, mas eu acho que tá tudo bem. Mas eu acredito muito do quanto, se a gente não falar para todo mundo, né, que essa relação com a natureza é importante, se a gente não contar para todo mundo que isso é o porquê que as crianças estão fazendo isso, vai limpar do mesmo jeito que a gente vai abrir o saco de roupa suja e falar, é uma roupa cheia de lama, né? Então, eu tenho, inclusive, eu tô, né, na escola pública, em algumas escolas a gente está participando de reuniões que estão participando todo o grupo da escola. E está sendo tão legal essa experiência, assim, da merendeira, da contribuição, porque até então estava cada um no seu canto e não tinha um tempo de reunir todo mundo. Né? E quando todo mundo entende que o projeto da escola é aquilo, o que é essa tal de BNCC que ouve as professoras, né, falando o tempo inteiro? O que é... Nossa, agora entendi por que as crianças... É diferente você limpar, primeiro que não é sujeira, mas reorganizar o espaço, né? E como às vezes também, muitas vezes as crianças participar dessa reorganização, porque faz parte da atividade, porque, né, a organização do espaço também não faz parte da atividade, né? E precisa muito todo mundo saber. Se é projeto pedagógico da escola, não tem como uma pessoa da escola não ficar sabendo do porquê que isso acontece, né?
Exatamente. Aqui tem uma outra fala, assim, que eu acho que a gente está falando muito sobre isso, né, dessa formação da escola inteira, porque agora, mais do que nunca, a gente está vendo que a escola, elas são as pessoas, não é o prédio, porque o prédio da estágio está fechado, mas a escola está funcionando, tá funcionando, né? E a gente tem as meninas que mostram, né, a escola para as famílias interessadas. E uma forma que eu encontrei delas entenderem isso também é elas estarem junto com as crianças. Então, às vezes está acontecendo alguma coisa e elas estão passando e elas param lá e vão conversar com as crianças, elas vão conversar com as professoras e elas ficam um tempo lá. Então, elas não estão só lá na recepção, elas precisam estar também vivendo a escola, né? Eu preciso sair ali da entrada para eu ir para esse outro lugar, para eu entender que lugar é esse também, né? Então, cuidar de tudo isso é uma coisa que a gente se ocupa muito lá para que a gente mostre a verdade, né, Ana? Porque a gente tem que mostrar a verdade. Essa é a nossa verdade. É isso que acontece. Por isso que eu falo que eu não preciso ficar preparando a escola para receber as pessoas. Exato, por isso que quando eu falo, eu tô indo, aí você fala, vem. Então, né? Porque a escola é assim, ela é assim. Você vai ver a escola acontecendo, ela é viva. É isso que acontece na escola. E para todo mundo entender isso, eu preciso que essas pessoas também, então as meninas que estão lá na recepção, elas precisam sair em algum momento durante a semana delas, para elas irem lá para esse outro lugar e sentar no chão junto com as crianças. Então, eu preciso fazer conversar tudo, né? Para tudo dar certo, porque aí sim é de verdade, né, Ana? E é isso que é a verdade, né? A vida da escola tem que ser a verdade, né? Essas relações têm que ser a verdade. E não ser verdade só quando tem o prédio funcionando, por exemplo, não é? Então, a gente viu agora, por exemplo, vocês têm me compartilhado comigo as propostas que as professoras da estágio têm feito, e sempre todas, assim, muita trazendo natureza, sempre todas muito olhando para fora, né? Olhar para a janela, né, Ana, junto com o material que você produziu, que ele tem contribuído muito com esse momento, porque assim, né, agora está todo mundo dentro de casa, mas como eu vou então olhar para fora? Eu tenho essa janela. A janela é o meu mundo que eu tenho. É o que vai me conectar com o mundo nesse momento que está acontecendo, né? Exato, assim. E acho que eu vou deixar aqui até a minha admiração, né, por todos os funcionários e funcionárias da estágio, porque elas, né, todo mundo aí faz um trabalho incrível. Né? Toda vez que eu vou na escola, eu me sinto em casa, de fato, me sinto funcionária, inclusive, só falta crachá, né? Às vezes tem gente que fala, mas a Ana trabalha com vocês? Eu falo, não, ela não trabalha. Não oficialmente, né? Ela nos dá uma assessoria muito boa, assim, né? Ela nos ajuda bastante. Mas não sou funcionária de todo dia. Mas é isso, né? Assim, acho que a rede que vocês constroem é o que faz a escola ser escola, é o que faz o estágio ser estágio, né? Qualquer um pode pegar o prédio da estágio, a mesma planta, e construir em outro lugar, mas não vai ser igual, né? Exatamente, é isso aí, não vai ser igual. Nossa, Ana, tem tanta fala boa. E acho que vai acabar, hein? E vai acabar. Então, assim, eu vou falar. Primeiro, eu quero te agradecer muito de novo, novamente, muito, porque você sabe que muito disso, né? Eu já falei muito disso que acontece. Tem o seu dedo, tem a sua fala lá, né? Tem as conversas que a gente teve. E assim, para mim, o chão da estágio é um chão de uma escola abençoada, abençonhada. Esse é o chão da estágio. Porque muito é uma escola que foi uma escola abençonhada, porque é um sonho e cada vez, né, esse sonho ele vai ficando maior
e as pessoas vão se juntando. É isso, Ana. O que mais você pode contribuir assim para as meninas? Não, mas eu acho que é isso, assim, Fê. Eu acho que é muito bom estar conversando com você, porque muita gente, assim, me escreve falando, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Mas quando a gente conversa, por exemplo, eu estou conversando com você que eu sei da vida da estágio, né? Eu sei o que acontece lá, que eu vivo lá, acompanho lá presencialmente, não é só pela rede social. Até porque tem muita coisa que não vai para a rede social, né? E que acontece tem ali. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Então, quando a gente fala de com uma pessoa, com um lugar, que a gente sabe da verdade, né? Eu sei citar um monte de coisas que já aconteceram lá, né? A gente consegue trazer um monte de referência e compartilhar com quem está estudando, com quem está pensando. E as dicas que você deu para a Wélida começou esse ano também, né? Um projeto e surgiu sobre o vento. Eu falei, gente, como que trabalha o vento? A gente também. Como a gente faz, Ana? Quais são as dicas? Porque isso é uma coisa que chega muito na estágio também. Como vocês estão fazendo, né? Nossa, não. E aí é legal, né? Porque, por exemplo, de tanto ir lá, né, de tanto conversar, a gente cria uma intimidade que é, nossa, por que você não faz isso? Né? Nossa, porque, sabe? Né? Então, assim, eu estava numa conversa com ela e da gente. Ela, primeiro que ela já tem. As professoras já têm um super olhar, né? Para olhar para fora e perceber. Então, perceber as crianças olhando para as folhas das árvores mexendo, né? Então, a partir daí, o que mais que mexe? As crianças, né? Eu acompanhar as crianças correndo no parque, fazendo o movimento do vento, nunca vou esquecer, o João fazendo, o vento faz assim, e saiu correndo, né? Não é o vento que faz assim. Não, Exatamente. ele saiu correndo, né? O corpo dele estava inteiro. Falando, né? Ele tem um corpo inteiro para contar como é que o vento faz, né? Então, acho que mais do que dar dicas, é claro, a gente traz umas perguntas, a gente traz umas referências, né, de histórias, de livros, de experiências que a gente conhece, a gente vai trocando. Mas eu acredito muito que a gente olhar para esse lugar, né? A gente olhar para a natureza, a gente se conectar essa nossa sensibilidade, com certeza é fundamental, né? É fundamental para a gente desenvolvendo as nossas investigações, os nossos interesses, a gente entender que aquele interesse das crianças é legítimo, né? É precioso e que eu consigo, não é assim, as crianças estão vendo a folhinha, né, balançar na árvore, tá bom, é só a folhinha balançando na árvore, mas o quanto aquilo é precioso, né? Então, Ana, às vezes a criança não vai falar, olha a folha balançando, mas o corpo dela vai falar. Essa escuta que a gente está falando, né? Não é escutar de ficar ouvindo. Mas o corpo dela está falando e a professora se colocar disponível nesse momento e a professora então chegar e falar o que está acontecendo, né? Ela começar também. Porque senão... por isso que é mais importante um professor que ouve do que um professor que fala, né? Um professor que está o tempo inteiro falando, ele não abre espaço para ouvir o que as crianças estão mostrando. E essa escuta nessas diversas dimensões, né? Se Malaguzzi falava, grande, né? Se Malaguzzi fala das 100 linguagens, e a gente está... Desde quando a gente exclui as 99, né? Pois é isso mesmo. Bom, Ana, então agora eu vou finalizar, que eu sei que você tem outras coisas. Mas antes de finalizar, e você dá a última fala, sem cortar agora, eu quero falar então para todo mundo que está aqui, né, nos ouvindo, falar do Telegram do Conecta, que a gente tem, que é o @conectaestágio, e lá o pessoal recebe todas as informações de cursos, de live. Inclusive eu vi que vai ter um curso da Maristela. Vai sim, tá sensacional. Gente, tá sensacional. A Maristela é incrível. E vai ter um da Renata também sobre os cadernos. Do caderno, que é incrível. Que é incrível. E todas as informações a gente primeiro dispara, então, pelo Telegram. Então, quem quer, né, pode
entrar no Telegram e colocar @conectaestágio, já vai receber todas as informações. E eu sei que o Ser Criança Natural também tem o Telegram. Também tem Telegram, estamos lá também, experimentando agora essa nova rede. Dá para receber todas as notícias Ser Criança Natural. Acha lá o canal e a gente também está mandando notícias por lá. Então tá, última fala, Ana, a sua última fala. Bom, minha última fala é, gente, vamos aproveitar esse tempo que a gente ainda não voltou para a escola, para a gente ir se inspirando, para a gente ir dialogando, para a gente ir pesquisando, mas principalmente para a gente encontrar possibilidades na gente, né? Acho que quando a gente começar a encontrar essas possibilidades na gente, a gente com certeza vai encontrar as possibilidades nas crianças. Então, sabe o joguinho de cartas que tem lá para baixar no Ser Criança Natural? Né? Vai fazer com as crianças? Faz, mas faz também com você. Né? Abre você a janela para você olhar o vento. Abre você a janela para você perceber, né, o sol ao longo do dia. Abre você a janela para olhar os desenhos nas nuvens. Abre para a gente olhar para o horizonte, né, Ana? Já que a gente tem ficado muito tempo olhando o olhar curto só para uma tela, né? Com certeza, olhar para o horizonte, olhar para diferentes distâncias, porque também está fechado, mesmo que não tenha tela, né? Tem parede, e esse é uma das maiores causas de miopia, né? A gente não poder olhar para longas distâncias. Então, a gente precisa exercitar o lado de fora, esse olhar para o lado de fora, esse se encantar do lado de fora. Então, esse é o meu desejo para quem está aqui ouvindo, que se inspire e, com certeza, num retorno, a gente vai olhar, vai estar desse lado de fora, enxergando as possibilidades dele e não fazendo quadradinho no chão para cada criança fica lá dentro. Exatamente. Como uma questão sanitária, né? Não dá para ser. Agora, mais do que nunca, né, Ana? A gente precisa estar do lado de fora, mais do que nunca. Tá bom, Ana, obrigada. Obrigada a vocês. Amei. Não imaginei que fosse passar esse tempo, Ana, todo. E que a gente Foi fosse muito estourar para começar uma outra, mas eu quero muito te agradecer. Muito mesmo, Ana. Não tenho nem o que falar, assim, para agradecer né, todas as falas, as contribuições que você traz para Estágio. E agora também nessa live para a gente espalhar isso também para tanta gente que segue a Estágio e que a gente e compartilha tudo isso que a gente está fazendo. Ana, obrigada! Obrigada a vocês, gente. Beijo para todo mundo que assistiu. Tchau, tchau!